Nunca na história da humanidade fomos tão ricos, evoluídos ou poderosos. E ainda assim nos sentimos sobrecarregados diante da rápida mudança climática. Parece simples. Os gases de efeito estufa retêm a energia solar e a transferem para a nossa atmosfera. Resultado: invernos mais quentes e verões severos. As secas se intensificam e as chuvas são intensas. Inúmeros ecossistemas morrerão enquanto os oceanos avançam sobre as costas e as cidades litorâneas. Então, por que é que simplesmente não evitamos tudo isso? Bem, é complicado. O debate público sobre como parar a mudança climática está geralmente focado em pontos como usinas de carvão, carros ou criação de gado. E as soluções são muitas vezes simplistas: instalar painéis solares, ir trabalhar de bicicleta, blá blá blá, sustentabilidade. E um grande ponto da discussão é a responsabilidade pessoal. Como você deveria mudar seu estilo de vida para prevenir as mudanças climáticas. Isso é o que descobriremos juntos a seguir. Este é um daqueles vídeos que queremos que você assista até o fim, porque para discutir soluções reais e viáveis, antes precisamos entender melhor o problema. Um panorama geral. A sociedade industrial moderna que viemos construindo nos últimos 150 anos é inerentemente destrutiva para o planeta. Basicamente, tudo o que fazemos para tornar nossas vidas mais fáceis, seguras e confortáveis tem prejudicado a biosfera. A nossa comida, as ruas por onde andamos, as roupas que vestimos, aparelhos que usamos, os meios de transporte e as temperaturas artificiais amenas que criamos ao nosso redor. A maioria das pessoas conhece o sério impacto da energia, da carne, dos carros e aviões, mas outros grandes poluidores quase não são citados. As emissões que vazam dos aterros sanitários são equivalentes às emissões dos aviões no ar. Mais CO2 é liberado no funcionamento das nossas casas do que de todos os carros juntos. E as emissões produzidas ao fazer um carro novo equivalem a construir apenas 2 metros de estrada. Portanto, carros elétricos são ótimos, mas não resolvem nada se as estradas continuarem sendo feitas como são. Consertar uma pequena parte do sistema industrial não é suficiente. Cada parte diferente precisa de uma solução própria, que muitas vezes não é simples. Mas mesmo quando sabemos o que fazer, ter uma solução não significa que somos capazes ou estamos dispostos a implementá-la. Há muitas áreas cinzentas na luta contra a rápida mudança climática. A mais proeminente delas é a divisão entre ricos e pobres. Emissões versus pobreza. Há uma conexão clara entre a prosperidade de uma nação e suas emissões de carbono. Ou seja, pessoas mais ricas causam mais emissões. Então, para parar as mudanças climáticas, basta que os mais ricos do mundo acabem com os exageros em seus estilos de vida, certo? Bem, embora isso ajudasse, não faria o problema desaparecer. Isso porque 63% das emissões globais vêm de países de baixa a média renda. Países onde a maioria da população não vive com extravagância, mas está tentando escapar da pobreza ou alcançar uma vida confortável. A triste realidade é que, atualmente, sair da pobreza e se tornar classe média gera emissões inevitáveis. Portanto, pedir aos países em desenvolvimento que reduzam as emissões é como tentar evitar seu crescimento. É muito difícil pedir que um país proteja suas florestas e invista em painéis solares em vez de queimar madeira, quando não pode sequer atender às necessidades básicas da maior parte da população. Mas diminuir o padrão de vida não é uma demanda popular, especialmente se os países que exigem isso enriqueceram causando danos ambientais no passado. Então, para bilhões de pessoas, mais emissões representam, na verdade, uma coisa boa. Quando nos esquecemos disso, tendemos a propor soluções impraticáveis. Vejamos o concreto. 8% das emissões de CO2 são liberadas pela indústria de fabricação de concreto. Muito bem, então paramos de usar concreto, certo? Só que o concreto é também a forma mais barata e fácil para as populações de países em desenvolvimento construírem suas casas. E há muitos exemplos como esse. Mesmo os países ricos discordam sobre soluções para as mudanças climáticas. A proibição do carvão, gás e petróleo e substituição da matriz energética são adiadas por gerarem discussões calorosas. Os mesmos cidadãos que são contra a energia nuclear também se opõem a implantar sistema eólico ou solar em seus quintais. A princípio, essas questões podem ser superadas, mas ainda há outras que não sabemos como resolver. A mais problemática delas é a comida. Emitir ou morrer.
Em breve teremos que alimentar 10 bilhões de pessoas, mas como fazê-lo sem emitir gases de efeito estufa? Devido à forma moderna de produzir os alimentos, usando fertilizantes ou esterco, é impossível atingir a emissão zero. Só o cultivo de arroz emite anualmente metano quase equivalente às emissões de todo o tráfego aéreo do mundo. E pior, nossos alimentos preferidos são os mais poluentes. 57% das emissões dos alimentos vêm de alimentos de origem animal, embora representem apenas 18% das calorias do mundo e 37% de sua proteína. E à medida que as pessoas ficam mais ricas, elas querem mais carne. Na maioria das culturas, a dieta tradicional se baseia em vegetais e um pouco de carne. Mas, com o avanço da indústria frigorífica e da agricultura industrial, a carne se tornou um alimento básico, uma indulgência regular nos países desenvolvidos e um símbolo de status e riqueza nos países em desenvolvimento. Hoje, cerca de 40% da terra habitável do mundo é usada para algum tipo de produção de carne. Isso equivale ao tamanho da América do Norte e do Sul juntas. São espaços onde os ecossistemas nativos poderiam regenerar, como as florestas da Amazônia, e retirar carbono da atmosfera. Mas, em vez disso, sua maior parte serve para alimentar animais. As soluções disponíveis são excepcionalmente capazes de desagradar a todos, sejam ricos ou pobres. A carne é um tema muito emotivo e há muitos boatos correndo por aí, como, por exemplo, comparando-a com as piores fontes de emissões. No final, é bem simples. Só comer menos carne não evita as mudanças climáticas, mas não há como evitá-las sem comer menos carne. O mesmo vale para outras coisas menos cruciais para a nossa sobrevivência, mas que não é realista descartar, como viagens aéreas, frete ultramarino, mineração e produção de dispositivos que reproduzem vídeos do YouTube. Então, o que isso significa? Vamos desistir do nosso modo de vida e os pobres sequer poderão viver? Não há uma tecnologia que nos salve para continuarmos dirigindo nossos carros e comendo carne todos os dias? Soluções versus custos. Em princípio, essa tecnologia já existe. A captura direta de CO2 do ar extrai dióxido de carbono do ar para armazená-lo no subsolo ou transformá-lo em produtos. Então, por que não implementar isso em todas as indústrias em todo lugar? Porque, com a tecnologia atual, isso custaria cerca de 10 trilhões de dólares por ano, metade do PIB dos Estados Unidos. O dinheiro não aparece do nada e ninguém quer pagar a conta. Jogar esses custos no colo dos grandes poluidores, como siderúrgicas e usinas de carvão, dobraria o custo desses produtos, e assim essas indústrias que operam com margens de lucro já apertadas iriam falir. Repassar esses custos ao governo parece lógico, mas muitos recursos estatais já estão comprometidos com o subsídio do petróleo e gás. Pode parecer contraintuitivo, mas segue incentivos claros. Ao manter o preço dos combustíveis baixo, o transporte e bens comuns se mantêm artificialmente mais baratos, o que causa grande impacto social em bilhões de pessoas no mundo. Isso cria lobbies políticos e incentivos que perpetuam um ciclo que só torna mais difícil acabar com a produção de combustíveis fósseis. Enquanto isso, soluções muito caras para um problema distante como a captura de carbono ficam à espera, já que na prática o seu benefício não é imediato. Alguns argumentam que acabar com o capitalismo é a única solução para essa bagunça. Outros insistem que os mercados devem ser ainda mais livres, sem quaisquer intervenções como subsídios. Outros sugerem que precisamos daquilo que chamam de decrescer e diminuir nossa espécie em geral. Mas a verdade é que até agora nenhum sistema político fez ou está fazendo um trabalho notável no que diz respeito à verdadeira sustentabilidade. Também não temos tempo para descobrir e fazer muitas experiências. Precisamos de soluções agora. Não só para parar a liberação de todos os gases de efeito estufa, mas também para reduzir a quantidade de CO2 no ar. É muito tarde para apenas mudar de atitude. É preciso corrigir os erros do passado. A cada ano que desperdiçamos, mais mudanças extremas serão inevitáveis. Bem, vamos respirar fundo. As mudanças climáticas e o mundo em que vivemos são complicados. Então, é aqui onde você, caro espectador, entra novamente. Você consegue consertar o clima? Uma narrativa atual é que somos todos responsáveis pelas mudanças climáticas, que todos precisam desempenhar seu papel. Por que não comprar um carro elétrico? Por que não substituir o fogão a gás por elétrico? Que
tal colocar vidro duplo nas janelas, parar de comer carne e apagar as luzes? Transferir a responsabilidade dos maiores emissores de carbono para a pessoa comum, você, é mais fácil do que resolver a questão. E se vender um produto novo resolver a mudança climática, melhor ainda. Se você não tem dinheiro ou tempo para essas coisas, você deve se sentir mal. É uma mensagem eficaz porque é verdadeira. A maneira mais rápida de reduzir as emissões de CO2 seria se todos os povos ricos da Terra mudassem o estilo de vida e aqueles em ascensão parassem de ascender, favorecendo assim o clima em vez de conforto e riqueza. E se você pode assistir este vídeo, isso inclui você também. Nós acabamos de viver um experimento global de ficar em casa, não usar transportes e consumir menos durante a pandemia do coronavírus. E isso resultou em apenas 7% de redução das emissões de CO2 em 2020. Exigir do cidadão comum a solução da questão do clima não funciona se olharmos a escala do problema. Contribuições pessoais para reduzir as emissões de gases são boas, mas são eclipsadas pela realidade sistêmica das emissões globais. A ideia da pegada ecológica pessoal popularizou em 2005 com a campanha publicitária da empresa de petróleo PB. Sem dúvida, uma das peças de propaganda mais eficazes e sinistras, que ainda hoje nos distrai seriamente da realidade da situação. Se você eliminasse 100% das suas emissões para o resto da vida, você economizaria 1 segundo de emissões do setor global de energia. Mesmo a pessoa mais motivada nunca faria diferença de fato. Se unirmos os perigos da rápida mudança climática, a escala das emissões e a falta de consenso sobre uma solução, a missão parece impossível. Isso pode causar fadiga de decisão e dar licença moral para você não se sentir mal se agir de forma errada. Temos lutado contra isso por muito tempo, por isso que esse vídeo demorou tanto a ser feito. Então, o que você pode realmente fazer? Há muitos cenários diferentes e eles são intensamente discutidos. Não sabemos quem está certo, então só podemos oferecer a perspectiva e a opinião do Kurzgesagt. Nossa opinião. O que você realmente pode fazer? Precisamos pensar e falar sobre mudanças climáticas de maneira diferente. Uma abordagem sistêmica abrangente para mudar os fundamentos da nossa sociedade moderna industrial. Conforme discutido anteriormente, o ângulo da responsabilidade pessoal é exagerado. Para mudanças sistêmicas de tamanha magnitude na tecnologia, política e economia, precisamos influenciar as pessoas que estão no controle. Os políticos precisam entender e sentir que as pessoas se importam, que o sucesso depende de como combatem as mudanças climáticas. Quando governos e políticos locais hesitam em mudar leis que afetam os grandes contribuintes fiscais ou financiadores, precisamos tirá-los do poder e votar em pessoas que respeitam a ciência. Temos de responsabilizá-los para implementar estratégias eficientes para as mudanças climáticas. Não perder tempo banindo canudinhos, mas movimentando as grandes engrenagens. Alimentos, transporte e energia, sem esquecer as indústrias menores, como cimento ou construção. Se as indústrias resistirem às mudanças, seja por medo de perdas ou em uma tentativa honesta de se protegerem, precisamos que os políticos alterem as leis, incentivem a implantação das tecnologias existentes e invistam massivamente em inovação para as áreas nas quais ainda não temos boas soluções. Não há motivo para que o interesse financeiro das indústrias sobreponha a necessidade de reduzir as emissões de carbono. E se mesmo assim não cooperarem, deve haver punição, leis que forcem a cooperação ou os levem à falência. Não é realista que tamanha mudança seja aplicada à economia mundial rapidamente, porque muitas tecnologias de baixa emissão de carbono ainda precisam de mais tempo e pesquisa, o que significa que são caras. Mas se houver demanda clara e crescente, mais empresas farão bons sistemas de captura de carbono, boas alternativas à carne, baterias melhores, opções de cimento e assim por diante. E se você for rico o suficiente, pode fazer sua parte investindo nessas coisas agora, enquanto elas ainda são caras. São estes os mecanismos que farão com que os preços se reduzam depois. Então é isso que você pode fazer. Vote na urna, vote com o seu dinheiro. Existem muitos interesses opostos e zonas cinzentas complicadas. No final, se realmente alcançarmos a mudança que precisamos, sempre haverá alguma insatisfação com algo. Somente se todos aceitarmos que algumas soluções nos causarão impactos negativos, poderemos falar honestamente e progredir. Todo mundo ficará um pouquinho infeliz e está tudo bem. Isso é o melhor que você pode fazer: lidar com a realidade da situação e promover suas prioridades através de seu comportamento e suas ações.
Enquanto isso, você pode comer menos carne, voar menos ou ter um carro elétrico. Não porque você deva se sentir culpado se não o fizer, ou porque ingenuamente acredita que sozinho pode parar as mudanças climáticas, mas para fazer sua minúscula parte em direção à mudança sistêmica que precisamos.